Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Denise Lee. Denise Amber Goff nasceu no dia 6 de agosto de 1986 em Englewood, Flórida, Estados Unidos, filha do sargento de Charlotte County, Rick Goff e Sue Goff. Ela teve uma infância bem tranquila e feliz. Tinha vários amigos, tirava boas notas na escola e era muito próxima da sua família. Ela foi descrita como sendo muito carismática, responsável e gentil. Na adolescência, ela conheceu um rapaz de nome Nathan Lee. Pouco depois do primeiro encontro deles, o Nathan a presenteou com um anel em formato de coração. Ela ficou admirada com esse presente e nunca mais o tirou do dedo. Logo, eles se mudaram para Northport, na Flórida, se casaram e foi aí que ela alterou o seu nome para Denise Amber Lee. E eles tiveram 2 filhos. A família estava indo muito bem. No dia 17 de janeiro de 2008, o Nathan saiu para trabalhar e a sua esposa e os seus 2 filhos ficaram em casa como de costume. Às 11h21 da manhã, a Denise ligou para o seu marido e eles ficaram um bom tempo conversando. Eles chegaram até a conversar sobre o clima. Como no dia estava sem sinal de chuva, a Denise disse que iria abrir as janelas da casa para que pudesse entrar um pouco de ar e arejar a casa. Por volta das 15h30, o Nathan voltou para sua casa e, estranhamente, ele encontrou todas as janelas fechadas. Seus 2 filhos estavam no berço e a sua esposa havia desaparecido. Ele sabia que ela jamais deixaria seus filhos sozinhos, porque eles ainda eram bem pequenos. Por isso, nesse momento, ele decidiu fazer a primeira ligação para a polícia reportando esse desaparecimento. Não demorou muito para que os policiais chegassem na casa da família. E a primeira coisa que eles fizeram foi ir conversar com alguns vizinhos para saber se alguém sabia onde a Denise poderia estar. Um desses vizinhos chegou a dizer para a polícia que não sabia do paradeiro da moça. Porém, ele disse que tinha visto um carro Chevrolet Camaro 1994 verde escuro chegar na casa da família Lee por volta das 14 horas daquele dia. Algumas horas depois, os policiais receberam uma ligação da Denise pedindo ajuda e implorando pela sua vida. Nessa ligação, ficou claro que, na verdade, a Denise havia sido sequestrada. Não se sabe ao certo como, mas ela teria conseguido pegar o telefone celular do seu sequestrador e ligar para a polícia. Nessa ligação, parecia que ela estava tentando disfarçar, conversando com esse sequestrador e, ao mesmo tempo, tentando responder as perguntas do atendente da polícia. Infelizmente, ela não chegou a dizer a sua localização exata. E aí a ligação foi finalizada. Às 18h14 daquele dia, ela conseguiu ligar para a polícia novamente. Nessa ligação, ela estava mais apavorada e dizia várias vezes: por favor, não, por favor, não. Os policiais não conseguiram rastrear essas ligações, porque o telefone que a Denise utilizou, ele era sem fio e pré-pago. Por isso, nada foi feito. 15 minutos após essa segunda ligação, uma mulher de nome Jane Kowalski ligou para a polícia porque ela acreditava que tinha presenciado o sequestro de uma criança. Ela tinha parado com seu carro em um semáforo e ouviu gritos de uma pessoa que ela acreditava ser uma criança no carro que parou do lado dela. Inclusive, ela chegou a ver uma mão se levantando do lado do banco do passageiro e batendo no vidro. Ela conseguiu também passar para os policiais a descrição desse carro e ela disse que era um Camaro azul. Quando a Jane fez essa ligação, ela ainda estava em seu carro dirigindo e, nesse momento, ela tinha cruzado o condado de Charlotte. Por isso, essa ligação foi direcionada para esse condado e não para o condado que ela tinha presenciado esse suposto sequestro. No dia seguinte, enquanto ela estava assistindo TV,
ela viu em um noticiário sobre o sequestro da Denise e nesse momento ela se ligou que o que ela tinha visto não era uma criança pedindo ajuda, e sim a Denise. Ela então decidiu ligar novamente para a polícia, só que dessa vez para a polícia de Northport. Ela explicou para eles que ela tinha ligado no dia anterior para informar o que ela acreditava ser o sequestro de uma criança, mas depois de ver o noticiário, ela acreditava que aquele sequestro era da Denise. Os policiais então tentaram localizar a primeira ligação que ela tinha feito, mas aí eles descobriram que essa ligação não tinha sido encaminhada para as autoridades responsáveis e que ela também tinha sido armazenada incorretamente. E, aliás, o atendente, que havia falado com a Jane, tinha sido extremamente rude com ela. No total, 5 ligações para a polícia relacionadas ao sequestro da Denise foram feitas por 5 pessoas diferentes, entre as 15h30 e as 18h30 daquele dia. 4 dessas ligações foram encaminhadas para o condado de Sarasota, na Flórida. A ligação da Jane e a de uma outra pessoa que também tinha visto algo bastante suspeito em um carro verde foram direcionadas para o condado de Charlotte. Bom, além dessas ligações não terem sido direcionadas para a região correta onde tudo estava acontecendo, as pessoas que atenderam essas ligações tinham sido extremamente rudes, pareciam não se importar com a denúncia. Apesar de nenhuma dessas ligações com pistas referente a esse sequestro terem sido direcionadas para os policiais de Northport, os policiais que tinham falado com o Nathan estavam tentando descobrir de quem era esse carro verde escuro que o vizinho da família ali tinha avistado em frente à casa deles, porque o dono dele era o primeiro suspeito de ter realizado esse sequestro. Os investigadores foram bem rápidos e chegaram a um homem de nome Michael King, e por volta das 21h15 daquele dia, ele foi preso. No início, o Michael negou ter envolvimento nesse sequestro, porém a polícia analisou o carro e a casa dele, e no carro foi encontrado o anel que o marido da Denise tinha dado para ela no início do relacionamento deles, e também encontraram DNA dela. Objetos suspeitos também foram encontrados no carro, como fita adesiva e uma pá. E na casa dele tinha um quarto bem estranho. Esse quarto era escuro, com apenas uma cama, uma cadeira e ganchos no teto, bem fortes, que poderiam sustentar o peso de uma pessoa. Com essas evidências, os policiais tiveram certeza de que o Michael tinha envolvimento sim no sequestro da Denise. Eles então decidiram confrontá-lo. Quando lhe perguntaram o que o anel dela estava fazendo em seu carro, ele percebeu que não ia ter como se safar, porque a família Lee nunca o tinha visto antes. Não tinha motivos para esse anel estar com ele. Bom, ele então decidiu confessar que tinha sim invadido a casa da família Lee, atacado a Denise, a imobilizado e a levado para o seu carro. Ele andou de carro com ela no banco do passageiro por vários quilômetros. Várias pessoas testemunharam isso e algumas ligaram para a polícia, mas infelizmente, devido aos erros de direcionamento das ligações, nada foi feito. O Michael levou a jovem para sua casa. Lá ele a colocou no quarto estranho da sua casa, no qual ele chamou de quarto da violação. A jovem foi violada várias vezes e mais tarde, naquele mesmo dia, ele tirou a vida dela. Ele então levou o seu corpo até a casa de um de seus primos, de nome Harold Muxlow. Lá ele pegou emprestado uma pá, uma lata de gasolina e uma lanterna e foi enterrar o corpo em um lugar isolado, não muito longe dali. Esse crime foi meticulosamente planejado. Ele já tinha visto a Denise na cidade e tinha se interessado por ela. Ele então a seguiu para descobrir onde ela morava. A partir daí, ele começou a vigiar a casa dela por vários dias, para descobrir os horários que ela estava sozinha na casa. O Michael disse para a polícia onde tinha enterrado o corpo, e no dia 19 de janeiro de 2008, 2 dias após esse crime ter acontecido, o corpo foi encontrado em uma cova rasa, não muito longe da casa do primo do Michael. Ele então foi acusado de violação, sequestro
e assassinato em primeiro grau. O julgamento dele começou no dia 14 de agosto de 2009. Mesmo que o seu irmão tivesse testemunhado dizendo que quando o Michael tinha por volta de 6 anos de idade, ele teria sofrido um ferimento sério na cabeça. E isso o teria deixado com a saúde mental bastante prejudicada. No dia 28 de agosto, após o júri ter deliberado por cerca de 2 horas, ele foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à morte e atualmente ele permanece na prisão aguardando a sua execução. Logo em seguida, foi feita uma pesquisa no sistema de direcionamento das ligações feitas para a polícia devido aos erros nesse caso. E uma organização sem fins lucrativos, com a missão de promover e apoiar a segurança pública, descobriu que existiam vários problemas em todo o país no sistema de atendimento da polícia. As pessoas que atendiam essas ligações não recebiam nenhum treinamento quando entravam para trabalhar. Na verdade, eles iam aprendendo só de boca a boca. Um funcionário mais antigo ia passando mais ou menos como as coisas eram feitas e assim eles iam levando. Não se tinha um padrão de como tudo deveria realmente funcionar. Eles nem sabiam como direcionar a ligação para o condado certo. Devido a essa organização sem fins lucrativos, em junho de 2008 foi criada a Lei Denise Amber Lee. Essa lei dizia que toda pessoa que começasse a trabalhar na polícia como atendente deveria receber treinamento adequado para poder mexer no sistema e também para saber como lidar com uma pessoa que está fazendo qualquer tipo de denúncia. E no dia 24 de abril de 2008, esse projeto foi aprovado por unanimidade do Legislativo da Flórida. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Essas ligações, que os policiais receberam realmente poderiam ter ajudado. Se elas tivessem sido direcionadas para o condado correto, a polícia poderia ter pegado a localização, da onde isso estava acontecendo e verificar e procurar esse carro, que todas as pessoas disseram ter visto. Mas não, os policiais foram ficar sabendo de todas essas ligações só depois que já havia prendido o criminoso. O irmão do Michael tentou justificar essa ação dele porque ele tinha sofrido um acidente quando tinha 6 anos de idade e isso teria deixado sequelas na cabeça dele, que fazia ele não pensar racionalmente, fazia com que ele tivesse realmente pensamentos bastante distorcidos. Mas se a família dele sabia disso, sabia que ele poderia ser uma pessoa perigosa, sabia que ele tinha esses pensamentos estranhos, por que eles não foram atrás de um tratamento para ele? Por que deixavam ele sozinho? Por que não fizeram alguma coisa para poder evitar esse tipo de situação? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!